Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo. Se tens um Tesla, já deves ter reparado que por vezes a estimativa que aparece é algo desajustada com a realidade. O alcance é estimado e baseado em dados fixos da norma EPA. Contudo, no site da Tesla podemos ver que a autonomia é nos dada segundo a norma WLTP, uma vez que é uma norma usada na Europa. É um protocolo de homologação de veículos novos na União Europeia, que define um novo ciclo de testes e procedimentos para medir o consumo de combustível e emissões CO2. O ciclo WLTP é dividido em 4 partes com diferentes velocidades: baixa, média, alta e muito alta. Cada parte varia com as várias fases de condução, aceleração, paragens e travagens. Apesar da norma WLTP ser mais realista do que a anterior, não deixa de ser um teste de laboratório, pelo que a autonomia do Model 3, e na verdade qualquer carro, pode variar com base em fatores como a velocidade, as condições meteorológicas, altitude, etc. Em vez de olhar para um número que não representa a realidade, muitas pessoas alteram no ecrã a informação de quilómetros para percentagem. Contudo, se és uma pessoa que mesmo assim gostas de saber, na realidade, quantos quilómetros consegues fazer com a carga atual, a Tesla tem uma app com os gráficos que te dá essa informação. A app é bastante precisa, uma vez que se baseia no nosso tipo de condução, temperatura exterior, altitude, etc. E a Tesla continua a fazer improvements para aumentar a sua precisão. Vamos então conhecê-la em detalhe. No ecrã do Tesla, para acedermos à aplicação de consumo, carregamos no ícone verde, que tem a imagem de um gráfico. Se não tiverem o ícone logo disponível na barra, podem procurar o mesmo ao tocarem no ícone que tem os 3 pontinhos. Ao início pode parecer um pouco confuso, mas se verificarmos com atenção é bastante simples. Antes de mais, vamos analisar o que estamos a ver. A energia que consumimos é medida em watt-hora por quilómetro, que é representada pela linha vertical. No fundo, é a quantidade de energia que o carro consumiu para percorrer 1 km. Quanto mais baixo o valor, menos energia foi consumida. Cá em baixo, na linha horizontal, temos o número de quilómetros percorridos. Podem ser visualizados em intervalos de 10, 25 e 50 km. Mesmo do lado direito, podemos ver 2 botões diferentes: autonomia instantânea e autonomia média. A autonomia instantânea é útil se quisermos ver em tempo real o consumo que estamos a fazer. É tipo o consumo instantâneo nos carros a combustão. Neste gráfico, consegue-se ver facilmente o consumo que fizemos quando carregamos a fundo para fazer uma ultrapassagem, e quando desaceleramos podemos ver alguma da energia a ser devolvida ao pack de baterias, resultante do sistema de regeneração. Quando visualizamos este gráfico, a distância prevista muda muito rapidamente. Logo, não será uma previsão muito útil se quisermos perceber quantos quilómetros conseguimos fazer com a carga atual. Por isso, devemos usar a opção de consumo médio. Pode ser calculada também com base nos últimos 10, 25 ou 50 km. Esta previsão pode ser vista no lado direito e é a previsão mais precisa que podemos ter. Na minha opinião, devíamos ter uma opção para mostrar esta previsão no ecrã principal. Voltando ao gráfico, se olharmos para a barra horizontal, tudo o que estiver acima de 0 quer dizer que são consumos efetuados. Quanto maior o pico, maior o consumo, e é mostrado a laranja mais escuro. Por sua vez, se estes forem abaixo de 0, significa que a energia entra no pack de baterias, e é mostrado a verde. Se o verde for mais escuro, significa que mais energia é devolvida ao pack. Para terminar a análise do gráfico, temos ainda 2 linhas horizontais. Uma a cinza, que representa o valor EPA, que é mostrado no ecrã principal, e a linha a traço interrompido, que representa a estimativa calculada segundo todas as variáveis que estivemos a analisar até agora. Se a linha a traço interrompido ficar por cima da linha a cinza, valor EPA, significa que temos menos quilómetros do que esta estimativa. Se ficar por baixo, significa o contrário. Ao carregarmos o separador viagem, podemos ver um gráfico diferente, que só está visível se tivermos um destino programado no navegador da Tesla. Caso contrário, não será apresentada nenhuma informação. Este gráfico é ainda de mais fácil compreensão. A linha vertical do lado esquerdo representa a energia da bateria em percentagem. A linha horizontal representa os quilómetros. No topo temos um ícone com a percentagem atual de bateria, e do lado direito temos a percentagem estimada de bateria quando chegamos ao destino. Depois de iniciar a viagem, podemos ver 2 linhas que descem da esquerda, início da viagem, para a direita, final da viagem.
A linha cinza é a previsão original quando planeamos a viagem, e a linha verde representa o consumo efetuado, que é constantemente atualizado com base no histórico de consumos da viagem. Se a linha verde ficar acima da linha cinzenta, quer dizer que gastamos menos energia do que planeado inicialmente. Por sua vez, se a linha verde ficar abaixo da linha cinzenta, significa o oposto. E se quisermos reverter esta situação, podemos reduzir a velocidade, ir monitorizando e ajustando. Este gráfico é especialmente útil em viagens grandes para manter a ansiedade sob controle. Termina assim o vídeo de hoje, espero que tenham aprendido algo novo e até ao próximo.